Salve, amados irmãos, com a santa paz do Senhor. Aqui quem fala é Carlos Emanuel. Eu não sei qual é o gigante, ou seja, que está levantando, ou seja, sobre a tua vida nesta manhã de sexta-feira. Mas eu creio que nesta manhã, um gigante que se levanta, ou seja, contra a tua vida, ele vai cair por terra. Da mesma forma que o gigante, ele caiu por terra, o gigante filisteu, o gigante Golias, ele caiu por terra, porque o Deus de Israel, ou seja, estava a favor do povo de Israel. O Deus de Israel estava a favor de Davi. E eu creio que nessa manhã, ou seja, de sexta-feira, o gigante que se levanta, ou seja, contra a tua vida, ele vai cair por terra. O gigante que se levanta contra a tua vida, ele não é maior do que o teu Deus. Ele vai cair por terra nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. E nesta manhã abençoada de sexta-feira, Deus ele tem uma palavra para o teu coração. Livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 17 ao versículo 36. Fala assim a poderosa palavra de Deus: o teu servo matou tanto o leão e o urso, este circunciso filisteu será como um deles, portanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Na palavra Deus fala que o povo de Israel estava sendo, ou seja, afrontado, ou seja, pelos filisteus, pelos seus inimigos. Só que porém o rei Saul estava amedrontado, ele estava, ou seja, com medo dos filisteus. E havia um homem chamado Golias, um gigante, ou seja, de 3 metros de altura. E todos ali estavam com medo, ou seja, de enfrentar, ou seja, aquele gigante. E nesta manhã abençoada de sexta-feira, eu não sei qual é o gigante, ou seja, que está se levantando, ou seja, contra a tua vida, para você parar, ou seja, no meio da caminhada. Mas eu falo para você através da autoridade de Jesus Cristo. Esse gigante que está se levantando, ou seja, contra a tua vida, ele não é maior do que o teu Deus. Talvez esse gigante quer que você pare no meio da caminhada. Esse gigante está trazendo sobre a sua vida o medo, está trazendo sobre a sua vida a afronta. E diz na palavra de Deus que os filisteus, eles desafiaram, ou seja, o povo de Israel. Eles desafiaram, ou seja, o Deus verdadeiro, ou seja, o Deus de Israel. Só que porém o rei Saul estava amedrontado, ou seja, ele estava com medo, porque havia um homem chamado Golias, um gigante, ou seja, mais de 3 metros, ou seja, de altura. E ali todos estavam com medo, ou seja, de enfrentar, ou seja, aquele homem. E o gigante filisteu chamado Golias, ele esperou dias e dias, ou seja, desafiando, ou seja, afrontando o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Só que porém os homens, os exércitos, ou seja, do Deus de Israel estavam com medo, não havia nenhum homem, ou seja, para desafiar, ou seja, aquele filisteu. Só que porém apareceu um jovem de idade, mas um jovem que trazia sobre si a essência, um jovem que trazia sobre si a Shekinah, que trazia o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E esse jovem era chamado Davi. Na Bíblia fala que ele falou para o rei Saul: eu vou enfrentar esse gigante de 3 metros de altura. Só que porém Saul ele falou: Davi, não vá desafiar este gigante, porque esse gigante ele vai destruir, esse gigante ele vai arrancar, ou seja, a sua cabeça, e vai dar o seu corpo aos abutres, ou seja, aos urubus. Só que porém Davi ele não tinha medo. Sabe por que Davi ele não tinha medo? Porque ele carregava sobre si a presença de Deus. Aquele que carrega sobre si a presença de Deus, ele não tem medo das afrontas, ou seja, do inimigo. Só que porém Davi falou: eu vou desafiar ele, porque ele desafiou o Deus de Israel,
Eu não aceito ele desafiar o Deus de Israel. Ele brincou com o Deus de Israel. Ele desafiou o Deus de Israel. Será que vocês vão ficar calados nesse exato momento? Porque ele desafiou o Deus de Israel. E Davi falou: eu vou para o campo de batalha. Eu vou desafiar esse homem. E Saul falou: Davi, você vai para o campo de batalha desafiar este gigante de mais de 3 metros de altura, porém você tem que ir equipado. Você tem que ir com as armaduras. Só que porém na Bíblia fala que Davi ele colocou, ou seja, as armaduras, ou seja, de um soldado. Só que porém aquelas armaduras era pesada demais, ou seja, para Davi. Só que Davi falou: eu não preciso dessas armaduras, porque eu carrego sobre mim algo mais importante, ou seja, do que estas armaduras. Eu carrego sobre mim Deus. E da mesma forma que Deus, ele me deu o leão nas minhas mãos e deu o urso nas minhas mãos, da mesma forma Deus ele vai dar este gigante nas minhas mãos. Deus ele vai dar este gigante Golias na palma das minhas mãos, para saber que ele é Deus. Porém na Bíblia fala que Davi, chegando ao campo de batalha, na Bíblia fala que Davi ele pegou 5 pedras e colocou um saco. E na Bíblia relata que ele viu aquele gigante temido, aquele gigante que todo mundo, ou seja, tinha medo daquele gigante. Só de olhar para aquele gigante, muitos tremiam à base, ficavam com medo daquele gigante. Só que porém Davi, ele não ficou com medo do gigante. Talvez nessa manhã você está com medo do gigante. Você está com medo dos problemas, das adversidades, das tribulações, de algo que está levantando contra a tua vida. Mas eu falo para você, nesta manhã de sexta-feira, este gigante não é maior do que o teu Deus. Quem é este gigante para enfrentar? Ou seja, o Deus de Israel que está com você. E na Bíblia fala, Davi viu face a face o seu inimigo, um gigante de 3 metros de altura. Porém, o gigante ele zombou mais uma vez do Deus de Israel, começou a zombar do povo de Israel. Vocês me mandou um jovem para me enfrentar. Eu passei dias e dias esperando pelo menos um de vocês para me enfrentar, mas vocês me mandaram um jovem. Pois então eu vou matar esse jovem, vou arrancar a cabeça e vou dar o seu corpo aos abutres, vou dar o seu corpo aos animais, às feras dessa terra. Porém, Davi, ele com essência, com o poder celestial que havia, ou seja, sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele falou: da mesma forma, Golias, que Deus, ele me deu o leão na palma das minhas mãos, o urso na palma das minhas mãos. Da mesma forma, o Deus de Israel, ele vai dar você nas minhas mãos. Ele vai dar você nas minhas mãos. Eu não tenho medo de você, gigante, porque o Deus de Israel ele está na minha vida. E na Bíblia fala que Davi, ele pegou, ou seja, a sua baladeira, ou na Bíblia relata, e pegou uma pedra. Só que naquela pedra, muitos hoje não entendem através da mensagem, através da palavra de Deus. Somente vai entender quem é espiritual, vai entender esta mensagem, vai entender, ou seja, a palavra de Deus. Davi tinha um saco, e nesse saco havia 5 pedras. E Davi ele pegou a pedra e lançou aquela pedra com a sua baladeira.
E na Bíblia fala que aquela pedra atingiu, ou seja, as fontes, atingiu, ou seja, a testa do gigante Golias. E aquele gigante, ou seja, ele caiu por terra. Só que não era somente através daquela pedra, mas naquela pedra havia o poder celestial, ou seja, havia o poder do Espírito Santo, ou seja, havia o poder do Deus de Israel. E diz na palavra de Deus que através de uma pedra, através do poder, através da glória de Deus, aquele gigante de 3 metros, ele caiu por terra, porque sobre aquela pedra havia um poder tremendo. Através daquela pedra, o gigante ele foi abalado, o gigante ele caiu por terra. E Deus fala para você nesta manhã, o gigante que se levanta contra a tua vida, nesta manhã de sexta-feira, ele vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Então o gigante Golias, ele caiu por terra. E na Bíblia fala que Davi, sabendo que Golias não havia ainda morrido, ele pegou a sua espada e cortou a sua cabeça, cortou, ou seja, o seu pescoço. E ali na Bíblia fala que Davi ele ficou na presença de Deus em júbilo, ou seja, em alegria, porque ele tinha derrotado, ou seja, o inimigo que tinha se levantado, ou seja, contra o povo de Israel. Então Davi ele levantou, ou seja, a cabeça do gigante como troféu. Eu falo para você, Deus ele vai te dar a vitória na palma das tuas mãos. O gigante que se levanta contra a tua vida, ele vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Que você possa não somente ouvir esta palavra, mas que você possa mudar esta palavra em prática. Continue na perseverança, porque o gigante Golias ele já caiu por terra em nome de Jesus Cristo.